Olá, alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Então, estou aqui gravando mais um vídeo de Meta 22 para falar da tarefa que eu deixei para vocês fazerem no caderno, tá? Quem tiver a opção de imprimir, se quiser imprimir e colar no caderno, fica à vontade. Se não tiver essa opção, daí eu peço para copiar o enunciado e responder, copiar e responder, tá? É de revisão para a prova. Eu vou dar uma explicadinha para vocês nos exercícios, tá? Pelo menos um item de cada aqui. Então, no primeiro diz assim, considere o triângulo ao lado. E daí eu faço algumas perguntas aqui, tá? Qual é a hipotenusa? Qual é o cateto oposto ao ângulo alfa, que é esse aqui? Qual é o cateto adjacente ao ângulo alfa? Depois do ângulo beta, qual é o cateto oposto ao ângulo beta? Qual é o cateto adjacente ao ângulo beta, certo? Então, são algumas perguntas que eu faço com relação aos ângulos, tá? Na 2, eu peço para vocês calcularem seno, cosseno e tangente do ângulo A do ângulo C, porém vai precisar da hipotenusa. Então, primeiro aplica o teorema de Pitágoras para você achar a hipotenusa. Acha a hipotenusa, daí fica fácil. Seno de A, por exemplo, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então, vai ser 6 sobre esse valor aqui que você encontrar. Então, primeiro precisa achar ele, tá? E assim vai fazendo com tudo, né? Com cosseno, depois a tangente e depois com esse ângulo aqui. Só cuidado que daí no ângulo C, né? Que nem vou fazer seno de C. Quem vai ser o cateto oposto agora a C é o 8, tá? Então, só tomar esse cuidado. Veja a figura abaixo, pode-se tombar a árvore em direção ao grupo de amigos sem atingi-los? Você tem que imaginar assim, a árvore cai, né? Vem pra cá. Aqui tem 20 metros de distância. Então, por exemplo, se eu pensar na altura dessa árvore, se ela for maior do que 20 metros, aqui ela vai atingir, né? Então, o único jeito de eu conseguir descobrir é achando a altura dela. Então, chama aqui de x, ó. O x é o cateto oposto a 52, o 20 é o adjacente. Aí você pode usar a tangente de 52, tá? Parecido com o que eu fiz na apostila. X sobre 20 igual a tangente de 52, que é 1,2799. Isola o x, você vai achar o valor do x, certo? Na 4 não tem figura, mas vocês podem se basear na figura da 3, tá? Então, diz assim, deitada no chão, situada a 100 metros de uma torre, Sheila avista seu topo sob um ângulo de 30 graus. Qual é a altura dessa torre? Então, imagina que a torre é a árvore, né? 30 graus aqui, 100 metros, ela tá deitada aqui, e ele quer saber a altura, que é o x. Então, é o mesmo processo que você fez na 3, só que você vai usar o ângulo de 30, tá? Então, provavelmente você vai usar a tangente de 30 graus, que tem que olhar na tabela de ângulos notáveis, certo? Na questão 5, eu coloquei vários triângulos aqui para vocês, mas aí seria assim, ó, que nem aqui na letra A. Encontre os valores de x em cada caso. O ângulo tá aqui, de 60 graus. Quem que você tem? Você tem o cateto adjacente e você tem o cateto oposto. Se você tem os dois catetos, você vai usar o quê? A tangente de 60. Então, seria cateto oposto, 8 raiz de 3 sobre x. Tangente 60 igual a 8 raiz de 3 sobre x. Aí você procura lá na tabela quanto é a tangente de 60 e você vai igualar isso que você fez aqui. 8 raiz de 3 sobre x igual ao valor da tangente de 60. Isola o x que você acha o x, tá? E em todos é assim, só que aí você precisa ver o que você tem. Se você tem hipotenusa, se você tem cateto oposto e hipotenusa, vai usar seno. Se você tem cateto adjacente e hipotenusa, vai usar cosseno. Se você tem os dois catetos, vai usar tangente, certo? Então, precisa olhar naquela tabela de ângulos notáveis, ok? Questão 6. Calcule a altura do dragão considerando raiz de 3 igual a 1,7. Então, aqui, ó, eu coloquei o H, tá? É porque se você tem o H é como se fosse o cateto oposto, tá? A 60 graus. E o 50 é o adjacente. Então, você vai usar, na verdade, tangente de 60. Quando você for consultar lá na tabela de ângulos notáveis, provavelmente vai ter alguma raiz de 3. Daí você troca e coloca 1,7, tá? Então, vai ser uma altura aí aproximada. Questão 7. Uma escada medindo 3 metros precisa fazer um ângulo de 40 graus com a parede para que não escorregue. A que distância o pé da escada precisa ficar da parede? Já marquei aqui para vocês que é x, então eu quero esse x. O x em relação ao ângulo de 40 é o cateto oposto, 3 metros é a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa vai usar seno, né? Então, fica x sobre 3 igual
a 0,6428. Isola o x que você já vai achar o valor, ok? E a questão 8, Diana deseja atravessar um rio com um barco. A direção de seu deslocamento forma um ângulo de 60 graus com a margem. Sendo a largura do rio 72 metros, calcule a distância percorrida pelo barco. Pode se basear nesse desenho aqui também. Imagine que isso aqui é o caminho que ela vai fazer para atravessar, né? Daí esse caminho forma um ângulo de 60 graus com a outra margem, né? Pensa que aqui tem uma margem, aqui outra. Então, aqui 60, aqui é a distância que ela vai fazer, e a largura daí do rio é 72. Então, imagina que o 72 está aqui, né? 72, x e 60. Então, você teria em relação a 60 graus o adjacente e a hipotenusa. Então, você usaria o cosseno, né? Aí ficaria x, o x aqui, né? Que é a hipotenusa, e aqui é 72. Então, ficaria 72 sobre x igual ao cosseno de 60. Daí tem que procurar lá quanto que é o cosseno de 60 e isolar o x, certo? Então é isso, gente. No final da semana vai ter os gabaritos com as respostas para vocês, mas eu fiz aqui um vídeo explicando para que vocês já comecem a fazer isso no começo da semana, ok? Então é isso. Um grande abraço para vocês e bons estudos!